Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, Túlio tentará armar uma emboscada para se livrar de uma vez por todas do Christian. No entanto, Noca vai esbarrar em Túlio na rua e terá uma visão chocante. A mulher vê uma enorme explosão, o rosto do Christian surgindo em meio ao fogo, e de repente, a imagem de Christian se transformando no rosto de Túlio, gritando desesperadamente. Chocada com a premonição, Noca terá certeza que algo terrível vai acontecer e vai alertar o desconhecido que tá na sua frente. De fato, o fim de Túlio será surpreendente. Tudo deverá acontecer quando Túlio armar para tirar a vida de Christian. Nesse momento da trama, o vilão já descobriu que o marido de Bárbara não é Renato, mas sim o irmão gêmeo dele, Christian. Mesmo com essa informação valiosa, Túlio continua decidido a tirar o rapaz do seu caminho e começa a planejar uma loucura para acabar de vez com a vida dele. Nervoso, o sem-vergonha anda de um lado para o outro e comenta: "O seu fim chegou, Christian. Renato, seja lá como você se chama. Eu vou lhe mostrar que você nunca deveria ter entrado no meu caminho." Decidido, Túlio vai até uma loja de ferramentas comprar o material que precisa para colocar o seu plano em prática. Mas enquanto anda, ele acaba esbarrando em Noca, que estará pela região. Assim que ela encosta nele, a avó de Lara começa a tremer e tem uma das piores visões que ela já teve na sua vida. Noca repara bem em Túlio e vê uma enorme explosão. Ela enxerga muito fogo e dentro das chamas vê o rosto de Christian se transformar no rosto de Túlio, homem que ela acabou de esbarrar. A avó de Lara fica completamente atordoada com o que acabou de ver e começa a passar mal. Túlio percebe que tem alguma coisa errada acontecendo e socorre a idosa. Ele vê que a mulher está com a respiração ofegante e pergunta: "A senhora está bem? Precisa de alguma coisa? Quer que eu chame uma ambulância ou algo do tipo?" Noca continua mexida com a premonição. Ela pensa por alguns minutos, se acalma e fala: "Eu estou bem. Me desculpa. Eu ando distraída e às vezes nem olho por onde ando. Me responde uma coisa. Você conhece algum Christian?" Túlio acha estranha a pergunta dela, disfarça e mente: "Não, pelo que eu me lembro eu não conheço nenhum Christian. Por quê? Por acaso a senhora tem algum filho chamado Christian? Quer que eu ligue para ele?" Noca continua pensando e responde: "Não, não é nada disso. Não precisa ligar para ninguém. Desculpe o incômodo." Noca sai andando e, ainda assustada, comenta consigo mesma: "Que estranho. Por que será que o Christian se transformou nele, assim em meio a uma explosão?" Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Um Lugar ao Sol. Aproveita e me conta que nota de 0 a 1000 essa novela merece. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, sem imaginar o que está acontecendo, Noca vai embora e enquanto isso, Túlio também estranha o que acabou de acontecer. Após alguns segundos, ele dá continuidade no seu plano e compra tudo o que precisa para acabar com a vida de Renato. Poucos segundos se passam e o pilantra se encontra com Ruth. Ele começa a explicar como irá acontecer o plano e a mulher pergunta: "Mas você quer mesmo tirar a vida dele? Não seria mais fácil dizer para todo mundo quem ele é de verdade? Eu tenho certeza de que ninguém irá engolir essa mentira. Esse negócio de pegar a identidade de outra pessoa é bastante sério. Ele pode até ser preso. Duvido que alguém iria o perdoar." Túlio responde: "Eu pensei nisso, mas eu cheguei à conclusão de que esse Christian é melhor do que o Renato. Se eu contar a verdade, nós corremos sérios riscos da Bárbara o perdoar e acabar ficando com ele. Não tem outro jeito, Ruth.
Eu tenho que tirar esse cara do meu caminho o quanto antes. Ruth pensa um pouco e fala: Eu concordo com você, mas como é que você pretende fazer isso? Tem que ser de um jeito que não vai levantar suspeita alguma. Túlio fala: Eu sei, eu já até pensei em uma maneira. Eu comprei uma ferramenta, uma espécie de equipamento, que eu vou colocar no motor do carro do Renato. Assim que ele passar de 120 km por hora, o motor não irá aguentar e o carro irá explodir. Ruth arregala os olhos e fala: Você é um gênio! O carro do Renato vai virar uma fogueira gigante com ele dentro. Túlio diz: É isso mesmo que eu quero. Mas para esse plano dar certo, eu vou precisar da sua ajuda. Vou ter que dar algum jeito de distrair a Bárbara enquanto eu coloco a ferramenta no motor do carro. Ruth diz: Isso é fácil. Vamos fazer isso agora. Imediatamente o casal sai para colocar o plano em prática. Ruth vai distrair Bárbara e enquanto isso, logo atrás, Túlio levanta o capô do carro e começa a mexer. Poucos instantes se passam e o pilantra fecha a porta. Bárbara olha na mesma hora, acha estranho e questiona: Túlio, o que você estava fazendo mexendo no motor do meu carro? O pilantra se assusta, começa a pensar em alguma desculpa e responde: Não é nada demais, Bárbara. É só que eu tinha visto um óleo vazando embaixo do seu carro e pensei que pudesse ser alguma coisa grave. Mas eu já verifiquei e vi que está tudo certo. Bárbara começa a achar estranho e logo depois, Túlio se despede e vai embora acompanhado de Ruth. Nervosa, a mulher pergunta: Você acha que ela desconfiou de alguma coisa? Ela olhou bem na hora que você fechou o capô. Túlio responde: Ela não deve ter desconfiado de nada. Fica tranquila, a Bárbara não é nada esperta. É uma imprestável, igual o marido dela. Mas Túlio nem imagina o quão errado ele está. Enquanto isso, Bárbara fica completamente desconfiada de Túlio mexendo em seu carro e decide observar todos os detalhes do veículo. Dias se passam e Bárbara vai acompanhada de seu marido até a casa de Rebeca e Túlio. O casal entra e começa a conversar com a filha mais velha de Santiago. Túlio aparece, os cumprimenta, mas não fala absolutamente nada. Sozinho em um canto, ele fica nervoso e questiona consigo mesmo: Por que será que o Renato ainda está vivo? Será que ele ainda não passou dos 120 quilômetros? Ou a ferramenta não funcionou? Se daqui a uns dias ele ainda estiver vivo, eu mesmo vou tomar as minhas providências. Poucos segundos se passam e Túlio volta para a sala. Ele percebe que Renato está sozinho com Rebeca e questiona: Ué, cadê a Bárbara? Ela não estava aqui agora há pouco? Rebeca olha para todos os cantos e responde: Que esquisito! A Bárbara estava aqui agora mesmo. Eu nem reparei que ela saiu. Você viu para onde ela foi, Renato? O rapaz também começa a olhar para os cantos e fala: Eu me distraí conversando com você, Rebeca. Eu nem notei onde a Bárbara foi. De certo, ela deve ter ido ao banheiro. Túlio percebe que está estranho o sumiço de Bárbara e após alguns instantes, Renato avisa: Eu vou ver para onde ela foi ou se está precisando de alguma ajuda. Renato sai procurando a sua esposa em todos os cantos e depois de um tempo a encontra. Confuso, ele pergunta: Bárbara, o que você está fazendo aqui na parte de fora da casa? Está todo mundo te procurando lá dentro. Você sumiu do nada. A moça responde: Me desculpa, eu saí para tomar um ar só. Lá dentro estava um pouco abafado, não sei. Eu senti que eu precisava respirar um pouco. Renato percebe algo estranho com a moça e pergunta: Bárbara, você está me escondendo alguma coisa? Quer conversar? O que você estava fazendo aqui embaixo? Ela pensa um pouco e responde: Eu já falei, eu vim até aqui só para tomar um ar. Não é nada demais. Não demora muito e Bárbara volta para a casa de sua irmã.
Mas um tempo se passa e Túlio fica cada vez mais apreensivo ao perceber que Renato ainda está vivo. Ruth se encontra com seu amante e os dois começam a conversar sobre o plano. A mulher pensa um pouco e comenta: Eu acho que essa ferramenta que você comprou devia estar quebrada, não sei. Até agora o carro dele não explodiu. Deve ter alguma coisa errada. Túlio diz: Não é possível. Eu acho que o Renato não atingiu a velocidade certa para fazer o motor explodir. Ruth pergunta: Mas e agora? O que a gente faz? Arrumamos outro jeito de acabar com a vida dele? Túlio pensa um pouco e responde: Não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu sei de um jeito bem melhor que isso. Eu tenho que fazer o Renato atingir a velocidade exata. Ruth pergunta: Mas como é que você vai fazer isso? Túlio explica: Eu sei como. Eu te conto depois que o plano der certo. Mais nervoso do que já estava, Túlio sai pronto para colocar um fim na vida de Renato. O vilão começa a seguir o seu inimigo e para com o carro ao lado dele. Os dois abrem os vidros, se cumprimentam e Túlio pergunta: E aí, quer apostar uma corrida? Comer poeira? Renato responde: Valeu, Túlio, mas eu estou tranquilo. O marido de Rebeca decide provocar o rival e fala: Vamos lá, Renato. Não seja frouxo desse jeito. Mostra que você é homem. Renato diz: Eu não preciso apostar corrida com você para provar que eu sou homem. Túlio fala: Mas alguma coisa tem que ser feita, já que não vai conseguir engravidar a sua mulher? O rapaz se enche de raiva na mesma hora, encara Túlio e questiona: O que foi que você disse? Túlio percebe que o semáforo está abrindo e decide agir mais rápido. Ele encara Renato e fala: A sua esposa você não consegue engravidar, mas quem sabe a sua amantezinha, a tal da Lara. Por falar nisso, ela está aqui, amarrada no meu porta-malas. Renato entra em choque ao escutar aquelas palavras. Ele fica extremamente confuso ao perceber que Túlio sabe sobre Lara. E antes que pudesse questionar, o pilantra pisa fundo no acelerador e sai correndo o mais rápido que pode. Cheio de raiva e com medo de que Lara possa estar sofrendo, Renato fala: Isso não vai ficar assim, não mesmo. Eu vou atrás desse cretino e vou acabar com a raça dele. Sem imaginar que Túlio colocou um dispositivo no seu carro, Renato pisa com toda a força no acelerador e sai correndo para acertar as contas com o marido de Rebeca. A cada segundo que passa, o carro atinge uma velocidade mais alta e fica prestes a chegar aos 120 km. Enquanto isso, no veículo da frente, Túlio olha pelo retrovisor, vê o carro de Renato pegando velocidade, começa a rir e grita: Isso, seu filho da mãe! Pisa mais fundo no acelerador! Só mais um pouquinho! Falta bem pouco para tudo explodir e você ir pro inferno, que é o seu lugar! No carro de trás, Renato continua cheio de raiva e fala: Se o Túlio pensa que consegue ser mais rápido do que eu, ele está muito enganado. Sem pensar duas vezes, o marido de Bárbara pisa mais fundo ainda e de repente, tudo começa a acontecer em câmera lenta. A imagem se aproxima do rosto de Renato e uma fagulha aparece no reflexo de seus olhos. Desacreditado, o galã vê o carro de Túlio explodindo e se transformando em uma enorme fogueira. Ele pisa com toda a força no freio e fica completamente fora de si. A explosão chama a atenção de todos que estavam passando. Renato desce correndo de seu carro e se aproxima do veículo de Túlio, pensando que Lara pode estar no porta-malas. Mais desesperado ainda, o marido de Bárbara começa a gritar enquanto rodeia o carro procurando por Lara. Aflito, ele fala: Não, isso não pode ter acontecido. Tudo menos isso. Lara, cadê você, Lara?
Após alguns instantes, Christian respira fundo e liga para o seu melhor amigo. Após escutar tudo o que aconteceu, Ravi entra em choque e questiona. Como assim o carro do Túlio explodiu com a Lara dentro? Isso não faz sentido nenhum, cara. Christian continua desesperado e implora. Ravi, por favor, dá um jeito de descobrir se a Lara está bem. Eu não consigo abrir o porta-malas do carro para ver se ela está dentro. Aqui está tudo pegando fogo. Ravi avisa o seu amigo que ele dará um jeito. Completamente preocupado, o melhor amigo de Christian liga para Noca e pergunta por Lara. Poucos instantes depois, ele telefona para o galã e avisa. Chris, era mentira do Túlio. Eu não sei como ele descobriu sobre a Lara, mas ela não estava com ele. A Lara está bem, está em casa com a avó dela. Pode ficar tranquilo, porque ela está em segurança. Christian agradece Ravi, desliga o telefone e começa a respirar aliviado. Não demora muito e ele volta correndo para sua casa, pronto para contar para Bárbara tudo o que aconteceu. A esposa do galã ouve toda a história e fala: Eu não me surpreendo nada com isso. Eu sabia que isso poderia acabar acontecendo uma hora ou outra. Bem feito para o Túlio. Ele mereceu isso. Renato fica confuso com as palavras da mulher e questiona. Como assim, Bárbara? Do que você está falando? O carro do marido da sua irmã explodiu com ele dentro e você fala uma coisa dessas? Bárbara respira fundo e explica. Eu imaginei que seria isso. Ele colocou uma peça no motor do carro. Eu percebi e dei um jeito de pôr no carro dele no dia que a gente foi lá. Renato fica confuso e pergunta. Como assim? Do que você está falando? Ela explica. Eu vi o Túlio mexendo no motor do carro. Ele inventou uma desculpa na hora e eu sabia que ele estava mentindo. Eu fingi que acreditei nele e logo depois vi uma peça diferente no carro. Eu não sabia do que se tratava, mas podia imaginar que vindo do Túlio não era coisa boa. Aí no dia em que nós fomos na casa da Rebeca, eu sumi por um tempo, lembra? Eu estava tirando aquela peça do nosso carro e coloquei no carro do Túlio. Renato entra em choque na mesma hora, arregala os olhos e fala: Meu Deus, Bárbara, você salvou a minha vida. Sem pensar duas vezes, o galã dá um beijo apaixonado na sua esposa e agradece por ter acabado com o seu rival. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.